mas é um doar e um receber. Então, isso é importante. Tá bom? Então, eu quero falar essa lição 5 sobre a importância da prática de oração e da vida espiritual, né, do educador cristão. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E como eu disse, quero ver a participação de vocês. Se educador, em relação a, vamos usar a escola bíblica, EBD, o ensino, então, se eu tiver um bom conhecimento bíblico, por que eu preciso ter uma vida também exemplar de oração, uma vida espiritual, para ensinar a igreja? Menos o Juscelio não pode responder, só os outros. Pastor Juscelio, não. Queria ver de vocês. Não tenha medo, não é certo ou errado, ninguém vai tirar 0 ou 10, é só uma pergunta para a gente começar a caminhar. Porque, de repente, se eu vou só dar uma aula da IBD, um bom conhecimento bíblico não bastaria? Aguardo aí a participação de vocês. Sei um de cada vez, não pode ser todo mundo assim junto. Senão eu vou começar a chamar pelo nome. Boa noite. Boa Bom, noite. eu acho, assim, primeiramente a gente precisa dar o exemplo para a gente poder cobrar. Ok. Acho que cortou a ligação. Não? Mais alguém gostaria? Oi, boa noite. Boa noite. Eu acredito que a nossa vida espiritual, ela tem que estar sempre em crescimento ali com Cristo, porque a gente vai se afastando se a gente não tiver com um devocional, com uma vida ali dia a dia com Deus. Então, eu preciso manter essa intimidade para que, independente do meu conhecimento bíblico, eu esteja sempre conectada com Cristo para me apresentar o melhor ensino possível. Ok, muito bem. Mais alguém? Então, em suma, isso que vocês colocaram é importante, né? E eu quero dar um exemplo que vai explicar a resposta, que a gente vai desenvolver a resposta à pergunta ao longo dessa aula, né? Então, eu tenho um amigo que ele é advogado, e ele trabalha num escritório aqui em Curitiba, de advocacia, e o chefe dele estava de aniversário, e ele, então, sabia que o chefe não era crente, deu uma Bíblia, botou numa embalagem, bateu na sala do chefe, deu os parabéns e entregou o presente. O chefe abriu a parte de cima, olhou, não tirou de dentro do pacote, só olhou, fechou, botou na gaveta e disse muito obrigado. E aí, então, ele saiu da sala frustrado, por causa que esperava uma atitude diferente, uma pergunta, um agradecimento, né, assim, uma interação, pelo menos tirar para ver o que é, né, assim, folhear, ver se não tinha uma dedicatória, alguma coisa. Não, ele só abriu assim, botou ali na gaveta. E então, ok, daí foi para casa, compartilhou com a esposa, tudo, nessa frustração. Passado uns 3 meses, o chefe chamou ele na sala. E então, ao chegar ali, o chefe perguntou queria tirar uma dúvida com ele sobre o livro de João, o Evangelho de João. E daí ele, não, claro, com prazer, eu vou te responder, mas eu posso dizer uma coisa, claro. Cara, assim, eu fiquei muito frustrado no dia do teu aniversário, que eu te entreguei essa Bíblia, você só abriu a parte de cima do pacote, viu que era uma Bíblia, nem tirou ela de dentro do pacote, para ver se tinha alguma coisa escrita, uma dedicatória,
né, para dizer, ó, que bonita a cor, se é alguma coisa, você botou na gaveta e fechou. E eu fiquei bem frustrado, fiquei triste com isso. E agora estou surpreso com você me chamando aqui para fazer uma pergunta sobre a Bíblia. E daí ele falou assim, o chefe para ele, né? Eu vi que era uma Bíblia. E então, a partir daquele dia, eu passei a olhar a tua vida para ver se valia a pena eu ler aquele livro. Então, é isso. A vida, o exemplo, ensina mais do que as palavras. Então, muitas vezes nós temos o conhecimento até mais do que necessário, mas se a gente não tiver uma vida com Deus, o nosso exemplo, ele vai contra aquilo que nós ensinamos. E de palavra, hoje o mundo está cheio. Na política, nos coachings, nas palestras de modo gerais, em tudo que é lugar tem gente falando alguma coisa. Na internet, pessoas nas mídias, Instagram, Facebook, Twitter, seja lá o que for, as pessoas falam o tempo todo, escrevem muito, mas você não vê elas vivendo aquilo que elas falam. Então, a importância da igreja, a diferença da igreja de uma faculdade secular, onde o professor entra, vai ali, dá uma aula, de repente dá uma excelente aula, mas a função dele é só dar aula, ele não precisa ter uma ética fora daquelas quatro paredes, daquele ambiente. O que ele faz na casa dele, com a família dele, não diz respeito aos alunos. Mas na igreja cristã, a nossa vida tem que estar sincronizada com aquilo que nós ensinamos, com a palavra de Deus, com aquilo que nós pregamos. E então eu queria ler 2 versículos que vão nos falar sobre a importância disso. E o primeiro está em Tiago 3:1, que diz: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Então, será cobrado muito mais na parte de Deus, né, daqueles que têm a responsabilidade do ensino. Não só pelo aquilo que está ensinando, mas pela vida que tem que estar caminhando junto com a palavra. O outro versículo, um pouco mais duro, é Mateus 23, 2 e 3, Jesus, né, ele dizendo para o público ali que estava o ouvindo, ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade de explicar a lei de Moisés. Na versão mais antiga diz que eles têm o direito de se assentar na cadeira de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. E aqui Jesus chama os fariseus de hipócritas. E é um dos discursos mais duros de Jesus em toda a Bíblia. E então eu queria deixar não desestimular, mas justamente entender. Às vezes as pessoas procuram um lugar de destaque na igreja para serem vistos e não para estar à frente. E às vezes tem o dom mesmo, Deus chamou, mas se esquece que não é a projeção que Deus nos dá ao nos delegar um dom, mas é a nossa humildade, o nosso serviço. E com isso o nosso exemplo. Então, quando nesses 2 textos ele está nos mostrando a importância dessa sincronia, dessa ética, que de palavras, né, tem um ditado popular que não só de boas intenções, mas de boas palavras o inferno está cheio. Então, o Jesus vem nos mostrar que nós temos que entender que as pessoas estão olhando para a nossa vida muito mais do que para nossas palavras. Esse chefe do meu amigo é um bom exemplo. E as pessoas estão olhando o que você posta na internet, as pessoas estão olhando como você se comporta no seu trabalho, os seus vizinhos estão olhando como é que a sua família se relaciona,
para dizer, vale a pena ir naquela igreja, vale a pena andar com esse Deus, porque nós podemos ver algo diferente. Então, nós não podemos perder esse foco. Como eu disse, a hora que você quiser, você pode interromper para acrescentar ou para perguntar, tá bom? Então, algumas coisas são importantes. Então, a educação não se limita ao mero compartilhamento de conhecimento. Envolve moral, ética, porque nós vamos impactar gerações. As crianças hoje da igreja, elas estão olhando para os adolescentes. Os adolescentes olham para os jovens olham para os jovens adultos, os adultos olham para a terceira idade. Então, nós, querendo ou não, nós formamos, nós não só informamos, mas nós formamos uma geração. As pessoas estão olhando e elas vão nos copiar. E o que será que hoje as pessoas estão vendo em nós? Como líderes, como educadores, como pessoas que Deus chamou para estar conduzindo de alguma forma a igreja dele. Em maior ou menor grau, mas se você tem uma posição de liderança, seja no ensino, ou seja a liderança de um ministério, liderança de uma célula, de um pequeno grupo, né, não sei como chamam, mas as pessoas, em primeiro lugar, estão te olhando. Então, uma coisa que é ensinado, a gente ensina, é que antes de ganhar uma pessoa para Jesus, ganhe para você mesmo. Por que isso? A importância do testemunho, né? Porque eu vou usar uma linguagem bem clara e bem popular, né? Se você é uma pessoa, um crente chato, quando você fizer um convite a uma pessoa para participar de um evento na igreja, para participar de uma célula, para participar de um churrasco na sua igreja, na sua casa, onde vem pessoal da igreja, ele não vai ir. Porque ele diz, eu não quero estar lá junto com fulano, com o Junão. O cara é muito chato. Mas se eu conquistar a pessoa para mim, para a minha pessoa, através da minha atitude, da minha fala, veja que não é ser hipócrita, é ser quem você é, mas ter uma vida agradável, ter um bom papo, né? O relacionamento familiar, o relacionamento com os filhos, a pessoa, você amanhã vai convidar ela para ir na igreja, no evento de Páscoa, de Natal, no culto de Natal, na célula, e vai dizer, Pacha, eu odeio crentes, mas eu vou por causa do Junão e da família dele, por causa que são muito legais. E é numa dessas que ele vai e Deus toca o coração e ele se entrega e se converte. Então, mais uma vez, reforçando isso, a vida comunica muito mais do que as palavras. E é isto que o mundo está olhando para a igreja. E, infelizmente, hoje, ele não tem visto o mundo, né, coerência entre a nossa fala e a nossa vivência. Nós falamos de amor, mas nem sempre amamos o diferente, que está dentro da igreja junto conosco. Nós falamos sobre perdão, mas guardamos rancor sobre aquele que nos machuca. Nós falamos de que Deus é nosso Senhor, mas nós fazemos as coisas do nosso jeito. Então, tudo isso é ensino, tudo isso é a formação que nós passamos para as outras pessoas. Então, não é só uma questão de, como eu falei, do conhecimento, do compartilhar, mas o exemplo vivo, ele inspira aqueles que nos ouvem, aqueles que estão conosco. E hoje a geração, principalmente a juventude, e ela falta pessoas que inspiram. Está faltando modelos. Então hoje as pessoas estão procurando isso. E qualquer pessoa que se destaca, por isso que hoje o influencer tem hoje um campo
vasto hoje nas mídias, na internet, e tem crescido, e porque as pessoas estão buscando um referencial e elas não têm. Então, tem aquela pessoa ali que é muitas vezes falsa, e fala aquilo ali para ganhar pontos e remuneração, porque a pessoa não consegue enxergar em outros lugares algum referencial. Alguém que ela disse, eu quero ser como essa pessoa. Então, a nossa vida na igreja, ela vai impactar, tem pessoas que dirão assim, eu quero isso, eu quero que a nossa família, eu sei que a família do Juscelio, do Junão, não são perfeitas, mas tem uma coisa legal ali, e eu queria isso na nossa vida. E eles vão se aproximar para ver como é que faz, e aí é a oportunidade de nós falarmos de Deus. Então, a nossa vivência atrai as pessoas para Cristo ou empurra, afasta elas de Cristo. E então, nós temos que estar muito, muito preocupado com esse aspecto na liderança, no ensino, na igreja. Eu quero passar um vídeo, ele não tem som, é só a imagem e você vai entender, não precisa de som. E tem a ver com isso que nós estamos falando. Depois eu vou fazer uma pergunta para você. Ah, tem som. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a private flight, I don't think so. Did you see all that? Go back where you came from. Go back where you came from. Queria que vocês falassem um pouquinho agora, o pastor Juscelio pode falar também, o que essas imagens falaram para você, fazer um link disso com a igreja, com isso que a gente está falando aqui. Você acha que isso tem sido algo que a igreja tem observado? Ou a igreja tem esquecido? Queria que você falasse um pouco. Pessoas estão vivendo, vão ali, fazem o que tem que fazer, depois a minha vida é minha, pertence a mim, eu faço o que eu quero. Queria que você falasse um pouquinho. Isso tem a ver com ensino, tem a ver com liderança, tem a ver com o reino de Deus. Só ligar o microfone e falar. Bom, o que eu gostaria de falar é que, às vezes, as pessoas não... É falta de comunhão com Deus, né? Às vezes a pessoa não tem uma vida de oração, uma vida de um estudo bíblico, e de estar... Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos compromisso, temos responsabilidade e temos o amor ao próximo, né? Então, nós procuramos agradar ao próximo, mas levando a expectativa do reino de Deus. Agora, quando nós não temos essa vida, não temos esse compromisso, nós não sentimos a comunhão de Deus. A comunhão, quer dizer, estar junto com Ele o tempo todo e Ele está nos vendo. Porque muitas vezes as pessoas, quando estão longe das outras pessoas, vendo, olhando, o público, ele faz do jeito que ele quer.
E ele não tem medo, né? Porque Deus, quando nós temos ele como Pai e Senhor, queremos honrar ele, nós procuramos nos aproximar, que é uma diferença entre medo. Alguns têm medo de Deus, outros têm o temor. Quando você tem medo de alguma coisa, você procura ficar longe dele, porque você só tem medo quando ele está olhando. Então as pessoas, muitos acham que Deus não está olhando, não está vendo. Mas quando a gente tem temor de Deus, é diferente do medo. O temor, nós temos o amor. E quando nós temos o amor, nós queremos ficar próximo. E quando nós temos medo de uma pessoa, nós queremos ficar longe daquilo. Mas o temor é diferente. Quanto mais a gente conhece Deus, mais temor a gente tem dele. E mais vontade nós temos de estar junto com ele. Agora, quando é só o medo, então, quanto mais nós conhecemos, mais nós procuramos ficar longe. Porque nós não entendemos o grande amor que ele tem para conosco. Então, eu vejo nessa parte. As pessoas, às vezes, a falta do amor ao próximo e do compromisso, então, agem de jeito errado. Né? Mais alguém gostaria de contribuir? Então, vamos dar uma continuidade. Agora vamos falar sobre algumas definições e base, né, bíblica sobre a oração. Então, o primeiro aspecto importante é que é um ato espiritual, né? Orar não é um ato vazio. E isso envolve comunicação. Sobre comunicação eu vou falar depois um pouquinho mais. E a oração é um ato de fé, né? Por causa que eu estou falando com alguém que eu não estou vendo, mas que eu creio que ele existe. Alguém que se mostra presente, que dá evidências da sua real existência, apesar de eu não estar enxergando como pessoa. E quando eu oro e abro meu coração, quando eu oro e apresento minha vida, isso também fala sobre a soberania de Deus. Entender que Ele vai guiar meus passos, vai mudar a minha vida, vai me orientar conforme aquilo que eu vou expor para Ele. Mateus 6,6 diz, então, tu, porém, quando entrares no teu quarto, e fecha a porta, né? Ora teu pai, que está em segredo, e teu pai, que te vê em segredo, te recompensará. Isso fala sobre ato de fé, sobre Deus estar me ouvindo. O cristão nunca está sozinho. Não tem possibilidade. Apesar de não ter ninguém em volta, Deus sempre está presente. Então, nossa vida nunca está escondida. Ela sempre está clara. E 1 Tessalonicenses 5,17 fala de orar sem cessar. Nós vamos detalhar um pouquinho mais disso agora, nessas expressões da oração. Então, oração envolve expressão. E nós vamos ver algumas delas que são importantes. Eu não vou entrar em todas, algumas só vou citar, por causa que são mais claras. Eu quero destacar algumas dessas aqui, que às vezes a gente não se apercebe tanto. Comunicação com Deus. Oração é expressão de comunicação. Comunicação é diálogo. Duas pessoas falam e duas pessoas ouvem. Duas pessoas se expressam. Normalmente, a nossa vida de oração é um monólogo. Eu falo e digo amém e vou embora. E Deus está dizendo, peraí, meu filho, deixa eu falar contigo também. Peraí que eu tenho uma coisa para te falar, para te mostrar. Eu tenho uma coisa para te orientar. Você fez uma pergunta, eu quero te dar uma resposta. Nós não damos tempo para essa comunicação com Deus. E nós perdemos muito na oração quando não entendemos isso. E como é que a gente vê essa questão? Lá na letra H fala do silêncio. E o silêncio tem a ver com essa comunicação. A gente tem dificuldade no mundo que a gente vive hoje, que é muito barulhento. A vida que a gente tem hoje é muito corrida, de muitas falas. A gente só silencia para dormir. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de algum retiro espiritual onde existia tempo de silêncio.
aonde você vai para um canto com sua Bíblia, não pode falar nada, você só fica em silêncio para aprender a ouvir Deus. E como é difícil para nós ficarmos meia hora parado, quieto, sentado num canto, em silêncio, para ouvir Deus. A nossa mente, ela vai em tantos lugares, pô, mas amanhã eu tenho aquele boleto para pagar, meu trabalho está tão horrível, não sei se eu não vou ser demitido, amanhã tem as crianças têm não sei o que na escola, e a gente não consegue parar de pensar, dizer, Deus, fala conosco, fala comigo, Senhor. Daí a gente ora e diz, Deus não tem falado comigo. Não, você não tem ouvido porque não tem silenciado, não tem refletido. Então, esse tempo de silêncio é muito importante. E nós precisamos resgatar isso na nossa vida cristã. E nós temos essa dificuldade. A outra é gratidão, letra B. Nossas orações, nós temos pedido muito, nós temos intercedido por outras pessoas com bastante veemência. A gente agradece, não vou dizer que ninguém não agradece, mas em relação àquilo que nós pedimos, em relação àquilo que nós intercedemos pelos outros, é muito pequeno. Eu queria te desafiar a criar na sua casa o pote da gratidão. Um potinho de plástico, de vidro, qualquer uma caixa de papelão, e todos os membros da família, no último dia da semana, no sábado, escrever uma coisa pela qual você agradece a Deus nessa semana e coloca ali. Não, não só assim, obrigado porque eu tenho uma família. E daí, se você voltar isso toda semana, você vai ter isso. Mas procure olhar na sua vida coisas que Deus fez, portas que Ele abriu, portas que Ele fechou, às vezes portas que Ele fecha também é gratidão. Coisa que Ele fez e escreva. Eu vi a mão de Deus essa semana, nessa aqui. Escreve no papel, põe nesse pote. E no final do mês, tirar todos esses papéis e orar, agradecendo por tudo isso que Deus fez ao longo de um mês. Gratidão. Perseverança, letra I. Nós, muitas vezes, não perseveramos na oração. Achamos que é importunar Deus ficar pedindo a mesma coisa durante muito tempo. E a persistência, a perseverança, ela nos mostra uma coisa que para Deus, quanto mais você bate nessa porta, para ele estar dizendo, então, isso é importante para ele. Eu tinha um amigo que ele disse, não, eu só oro uma vez. E Deus já sabe o que eu preciso, eu não oro duas vezes. Então, eu disse, Deus nunca vai saber a importância disso para a tua vida. Porque quanto mais nós clamamos, mais nós nos prostramos, Deus vai entender o quanto isso pesa para nós. Então, é importante a perseverança. E a letra G, a buscar orientação. Hoje as pessoas têm buscado orientação através das mídias, põe lá no Facebook, o que vocês acham de tal coisa? E tem um monte a pessoa, ela tem que tomar uma decisão, ela fala com 300 pessoas, mas ela não busca em primeiro lugar a Deus. Não é errado buscar pessoas que você sabe que têm vida com Deus. Não é para qualquer um que se busca orientação. Pessoas, e por isso o modelo, entender que a vida vai comunicar. Buscar orientação com pessoas que têm vida com Deus. Mas antes de tudo, buscar a Deus. Nas pequenas decisões, nas grandes decisões. Deus, eu vou trocar de carro. Queria que nos carros que eu vou ver, Senhor, tu possa me mostrar. Tem algum que possa ter algum defeito. Nem sempre um bom negócio financeiramente quer dizer que eu vou ter que pegar um carro que vai me abençoar, que não vai dar muito problema. A gente não costuma fazer isso, orar para trocar de carro. A gente vai lá, não, eu tenho conhecimento, já troquei várias vezes. O carro é zero, não tem problema. E às vezes não é isso que acontece. Busca Deus, é isso.
É esse carro, é esse o momento. Apesar de tudo financeiramente está contribuindo, não vai pesar em nada, é esse. Então, no trabalho, de repente você está desempregado, ou surgiu uma oportunidade, você está trabalhando e recebeu um novo convite. Nem sempre o emprego mais vantajoso financeiramente é uma porta de Deus. Porque Deus, agora eu estou desempregado, tenho um emprego que eu vou ganhar 5, outro eu vou ganhar 8. 8 é o de Deus, e 5 não. Deus, onde eu vou ser mais abençoador? No de 5 ou no de 8? O de 8 para mim vai ser melhor. Mas o que vai ser melhor para que as pessoas te conheçam? Porque são perguntas difíceis que a gente costuma não fazer. Isso envolve oração. Antes de eu seguir adiante, você gostaria de destacar alguma coisa aqui nesses pontos? Falar sobre alguma coisa? Algo que eu não falei, que você acha que é importante? Ok, você pode, qualquer coisa pode interromper. Tá bom? Então, agora, essa vida espiritual, né, essa vida devocional, a vida como um todo, né, do educador cristão. Então, alguns princípios que devem reger a nossa vida e que fazem com que a nossa oração seja significativa. Uma oração significativa não é uma oração que eu falo muito bem, em que eu grito, em que as pessoas me aplaudem, não. Mas uma oração significativa é aquela que vai de encontro àquilo que agrada a Deus, que vai de encontro à necessidade das pessoas também. E a primeira coisa é regularidade e consistência. Nós temos que ter uma vida de oração e não orar às vezes. Não orar quando tem problema, não orar quando ganha uma bênção, mas ter uma vida com uma regularidade, uma consistência. Naquele dia que não foi muito legal, naquele dia que eu estou cansado, naquele dia que eu estou triste, naquele dia em que eu perdi alguma coisa, eu também devo orar. E a gente precisa, para isso, tirar tempo. E tempo é uma coisa que a gente não tem. O tempo pertence a Deus. Às vezes a gente, quando eu tiver tempo, a gente nunca vai ter tempo, porque a vida é Deus que nos dá. E o tempo faz parte da vida. Então Deus nos dá o tempo. E para que Deus nos dá 24 horas num dia? Para que a gente tenha tempo com Ele. Não é para a gente ter tempo no trabalho, não é para a gente ter tempo na internet, não é para ter tempo vendo filme, série. O maior tempo que Deus dá é para ter com Ele. Então tenha regularidade, tenha consistência no tempo de oração, na sua vida de oração. Ter um espaço sagrado, Jesus falou ali em Mateus 6,6, entra no teu quarto. É um lugar de intimidade. No quarto você não faz ginástica. No quarto você não fica... O quarto é um lugar onde você entra, ou depois que você toma um banho, você deita e relaxa, e para, e se aquieta. Então, Jesus está dizendo, procura um lugar para que você possa se aquietar. Procura um lugar onde não vai ter distrações. O quarto é um lugar de privacidade, a não ser que você tenha filho pequeno, que eles entram a todo momento, mas senão é um lugar de privacidade, seu, do casal, e ninguém entra ali quando você fecha a porta. E Deus está dizendo isso, entra num lugar onde você vai ter um tempo de qualidade comigo. O Senhor pede um tempo de qualidade. Estudo das Escrituras. Nós oramos também melhor e mais significativo. Nossa oração se torna mais significativa quando a gente aplica a palavra na nossa oração. Orar o Salmo 23, orar um trecho bíblico. A gente lê a Bíblia e ora em cima daquilo que a gente leu na nossa devocional.
Se eu li o Salmo 23, vamos pegar, né, só por base, que todo mundo conhece, assim, já de cabeça, e dizer, né, Senhor, nunca deixa eu me esquecer que Tu é o meu pastor, que Tu tem cuidado de mim. Senhor, estou precisando que Tu me leve para um lugar de refrigério, é tão difícil. Obrigado porque no mundo eu não encontro, mas em Ti eu encontro pastos verdejantes, eu tenho lugar de alimento, eu consigo me saciar em Ti. Tanta gente, tantas circunstâncias procurando me matar, mas o Teu cajado me protege, a Tua palavra, a Tua voz, sempre está comigo. Deus, eu às vezes estou tão cansado, e sedento, mas o Teu cálice transborda e eu posso a cada dia me deliciar nesse banquete que Tu oferece. O inimigo fica vendo, reconhece que eu sou Teu filho, que Tu é meu pai, que nós nos relacionamos. E aí vai. Isso é uma oração em cima da palavra. Então, você pode passar horas orando em cima da palavra de Deus, conversando com Ele através de um texto bíblico. Então, conhecer a Escritura, estudar as Escrituras é importante para a vida de oração. Fé e confiança é saber que nosso Deus tem poder para responder às orações. E confiança de que aquilo que eu estou entregando para Ele, se estiver em concordância com os propósitos deles, vai se cumprir. Salmo 37, né? Que nós vamos, Deus vai atender as nossas coisas do nosso coração. Se Ele se deleitar na nossa vida, Ele atenderá os desejos do nosso coração. Então está lá na palavra. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé quando eu oro por um doente que Deus tem poder para curar. Oração contínua. É um pouco diferente da regularidade. A regularidade é todo dia. Mas oração contínua eu não preciso esperar o início do dia, o final do dia mas eu estou dirigindo e orando, não preciso fechar os olhos. Eu estou no meu trabalho e estou orando. Eu estou no banheiro e estou orando. Eu estou caminhando, fazendo exercício na academia e estou orando. Então, essa oração contínua, por isso que nós lemos lá no início de Tessalonicenses, diz que orar sem cessar. Isso é orar sem cessar. É estar conectado com Deus em todo momento. E é nessa oração contínua, nessa regularidade, que a gente aprende a discernir a voz de Deus. Porque tem tanta gente, tantas coisas que falam conosco, o diabo também fala conosco. De coisas mentirosas. Se você não tiver oração contínua e regularidade, você nunca vai aprender a discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que falam conosco. Você quer falar alguma coisa sobre esses itens, esses princípios? Quer destacar alguma coisa? Vocês estão muito em silêncio aí. Precisam falar mais. Vamos seguir. Aqui os efeitos da vida espiritual em seus alunos. O efeito daquelas pessoas que nós lideramos. O efeito sobre aquelas pessoas que estão olhando para nós. Primeira coisa é um exemplo vivo. E guiar pelo exemplo. Então, um testemunho de uma pessoa centrada em Deus inspira, encoraja a buscar mais. Eu quero viver essa intensidade que ele vive, que ela vive. Fala sobre consolo e apoio. Então, quando você compartilha a sua vida, as dificuldades que você passou e já venceu, ou que você está passando, como é que você está lidando com isso? A pessoa dizer, puxa, pastor,
professor, líder, você não sabe, eu também estou vivendo isso agora, como é importante você, isso que você falou para mim. Então, as dificuldades que a gente passa na vida, elas não são, nós podemos tirar lições, Deus pode fazer isso, mudar, e fazer com que aquilo que você viveu, e foi dolorido, foi difícil, não foi Deus que quis aquilo para a tua vida, mas você viveu aquilo. Deus pega aquilo e transforma em bênção para abençoar outras pessoas. Pessoas que estão com câncer hoje, que tiveram câncer, como elas enfrentaram aquele momento e podem ajudar pessoas que estão passando por esse momento hoje. Uma vida de drogadição, uma vida de que uma pessoa foi abusada, uma pessoa que sofreu um acidente, uma gravidez de risco, tudo coisas que a gente pode passar, mas também coisas boas. Passou num concurso, como é que eu estudei, a dedicação. Então, nós podemos apoiar, consolar outras pessoas com o nosso exemplo de vida. Promoção de valores cristãos. Então, nossa vida tem que mostrar o amor, e não apenas falar sobre amor. A nossa vida tem que mostrar o que é perdão, e não apenas falar sobre perdão. Sobre serviço, compaixão. A nossa capacidade de responder às perguntas e dúvidas. Então, muitas pessoas vão nos perguntar, professor, esse texto, como é que se aplica nessa situação tal que eu estou vivendo agora? Se você tiver vida de oração, Deus vai te ajudar naquele momento. Então, a vida de oração faz com que Deus nos capacite para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele, a ponto de se abençoar outras pessoas com dúvidas que elas estão. Eu quero concluir com duas passagens que diz assim: a vida de oração e a espiritualidade do professor transcende as paredes da sala de aula. Foi o que nós falamos desde o início. Influenciando profundamente a maneira como os alunos entendem a fé, lidam com desafios éticos e morais e desenvolvem um relacionamento pessoal significativo com Deus. Então, quanto a nossa vida impacta outras pessoas. Não se restringe ao meu conhecimento bíblico e aquele momento ali na sala de aula, ou numa célula, ou numa reunião, mas vai além. A gente não sabe o quanto isso impacta. Às vezes a gente encontra pessoas que conviveram conosco e que nunca falaram nada, mas depois de 10 anos, não sabe quanto foi importante para mim aquilo que você falou há 10 anos atrás. E, em última análise, a prática da oração e a vida espiritual do educador são uma expressão tangível do amor, da compaixão e da orientação divina, moldando uma geração. Deus não está longe, Deus está em nós, na igreja, no crente. Então, eu vi uma palestra de um pastor Douglas Gonçalves, da Jesuscope, ele falando que um mendigo entrou na igreja dele e sentou lá num banco, e ele foi até lá e abraçou o mendigo e disse: Deus te ama, Jesus te ama. E ele disse: pois é, toda igreja que eu vou, as pessoas falam que Jesus me ama, mas nenhuma disse eu te amo. Então, nós somos a expressão do amor, da compaixão, da orientação de Deus. Não é Deus te ama, eu te amo, e eu vou demonstrar o quanto Deus te ama através das minhas ações. E eu sou falho, Deus é perfeito e Ele vai te amar de uma forma muito plena. Mas um pequeno gesto do que Deus pode fazer na tua vida, eu vou fazer agora. Estender a mão, dar um ombro, dar uma palavra, abençoar. Bom, da minha parte era isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês agora. O que chamou a atenção de você nessa aula? O que mais chamou a atenção? Eu queria que você destacasse uma coisa. O que mais te chamou a atenção nisso que nós falamos aqui? Pastor Junão, está me escutando? Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite. Beleza, então. O que me chamou a atenção é que eu vivi uma vida, eu trabalhava caminhoneiro, né? Eu me aposentei. Então, eu me converti já
há uns 15 anos atrás, ou mais um pouco aí, eu não tenho uma data certa, só tenho a data do meu batismo, né? Que eu batizei em 2009, então foi 14 anos que eu batizei, e daí o que me chamou a atenção a respeito da oração dos olhos abertos, né? Porque eu era caminhoneiro, então eu não tinha como fechar os olhos, né? E isso me lembrou muito minha jornada de trabalho e quantas orações eu fiz, né? Com os olhos abertos e eu tenho certeza que Deus ouviu e Deus respondeu, né? Então, eu fico maravilhado com essa abordagem do pastor Junão aí, a respeito de a gente deve orar muito e em qualquer situação, principalmente nessa que é a minha profissão, muitas vezes eu senti o desejo de orar e não ia ter uma carreta, para você parar uma carreta assim, não é qualquer lugar que você pode parar, né? Então, eu fazia a oração invocando o nome do Senhor com os olhos abertos e clamando a Deus, agradecendo, né? Então, isso mexeu comigo a hora que o pastor colocou ali esse momento da oração com os olhos abertos. Amém, irmão? Pastor? Amém. Amém. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa que chamou atenção? Quer contribuir alguma coisa que não foi dita, que você gostaria de destacar? O pastor, mas aqui novamente. Realmente, como o senhor falou sobre oração e a gente ter aquela comunhão com Deus, né? Realmente, cada vez a gente vai se animando mais, que a gente faz, mas a gente, quando ouve da necessidade, ainda fica melhor ainda, né? Geralmente, às vezes, sempre qualquer lugar que eu saio, onde eu estou, eu não consigo desligar da igreja nem desligar de Deus. O tempo todo eu estou sempre pensando em algo na igreja, ou com o irmão, algo que eu deixei de fazer, e sobre a presença de Deus, sempre eu estou andando, seja onde for, do céu de casa, sempre estou pensando e analisando e sentindo a presença de Deus. Porque como a própria palavra diz, né, que Deus, o anjo dele está ao nosso redor, o inimigo, né, já está ao derredor. Então eu sempre saio, ou esteja em casa, onde seja. Eu sempre estou pensando, se Deus não estiver junto comigo, realmente o inimigo me destruía, porque como um leão rugindo para devorar. Quando uma pessoa está num lugar e um leão está perto dele, com certeza ele está correndo perigo o tempo todo. Então eu sempre vejo nessa parte, nós está correndo perigo, mas Deus está conosco, nos ajudando, nos protegendo de quer que nós estejamos. Mais alguém? Bom, a questão de orar, né, para a tomada de decisões, acho que isso pegou mais para mim. Deus, ele não é um Deus assim mesquinho em graça, né? A gente orando, colocando os nossos desejos aos pés dele, ele é um Deus que ele consegue, entende, pra gente. Tudo que a gente não ora, e a gente acaba pegando com as nossas mãos de uma forma de pegando. Mas o que a gente ora e entrega para Deus, aquilo floresce e dá frutos maravilhosos. Amém. Amém. O Célio quer fazer um encerramento aí, pastor Célio? Amém. Obrigado, pastor Junão, pela aula. Lembrando, queridos, que as nossas igrejas, infelizmente, o ensino está cada vez mais fraco, muitas vezes por falta de conhecimento, mas a maioria das vezes a fraqueza está nessa falta da autoridade que vem de Deus. A IBD não é um lugar para você ficar discutindo, é um lugar para você gerar vida, gerar transformação, trazer cura. E ali aparece no nosso estudo a questão das gerações. O ensino na igreja é que ajuda as gerações a conviverem bem, a se manterem na igreja. Mas esse ensino não vai ter influência se não houver oração. As nossas igrejas carecem de ensinos profundos, autenticados com a presença de Deus.
principalmente as nossas igrejas batistas. Nossas igrejas batistas, infelizmente, muitas delas estão com ensino fraco, irrisórios, porque os seus professores não têm autoridade. Não têm autoridade e relevância espiritual. Porque muitas vezes, além de não estudarem, não oram. Né? Eles confiam no conhecimento, confiam no conteúdo e confiam naquilo que já faz. Eu dou aula há tanto tempo. E esquece que a nossa autoridade vem de Jesus. Então essa é uma aula fundamental sobre a questão da oração e a vida espiritual do professor. Então o conteúdo já está com vocês já receberam a apostila, leem e releem essa apostila, peça para Deus criar isso no teu coração, porque senão a gente vai viver lá 5, 6, 7 anos dando aula na igreja e as pessoas não serão tocadas, transformadas, desafiadas e, acima de tudo, como o pastor Junão falou, inspiradas por nós. E é muito triste quando os nossos juniores, ou os adolescentes, ou os jovens que estão na faculdade, admiram mais professores da faculdade que contam piada vulgar, que falam mal de Deus, que zombam de Deus. É muito triste quando um adolescente admira mais um professor que não tem nada a ver com Deus do que um professor na igreja. Porque, infelizmente, esse professor não tem autoridade. E por incrível que pareça, muitos professores que estão desvirtuando nossos adolescentes, jovens e alunos na escola, eles estão usando a autoridade do mal para fazer isso. Porque o mal também encanta. Então o desafio da nossa ZBD é ter professores que usam a autoridade de Deus, não para encantar, como alguns estão encantados com o mundo, mas para desencantar, para trazer a libertação e transformação. Se nós não orarmos, se a nossa igreja não orar, nós continuaremos sendo inexpressíveis, esmagados pelo mal. E cada vez mais a nossa ZBD estará vazio. E não adianta colocar o conteúdo que for, né, porque as pessoas querem realmente pessoas que vivem. E isso nós vamos ter que buscar na oração. Buscar a Deus diariamente em oração. Você que já é um professor na IBD, você que está indo para uma IBD, para ser professor, quero dizer para você que a tua vida de oração vai ter que dobrar. Vai ter que dobrar. Se você orava meia hora, é 1 hora. Se você lia um versículo, é 2. Vai ter que dobrar. Porque a tua busca não é só para você, é para as pessoas. Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, tá? Realmente temos professores em nossas igrejas, temos vários irmãos de outras igrejas batistas que ensinam na autoridade de Jesus. E quando um aluno chega na igreja e vê um professor na IBD ou um pregador, ele vai falar, esse professor tem algo que os meus professores não têm, em Jesus. Então esse é um desafio para a igreja, né? Nós falamos na aula passada, os desafios que nós temos não são poucos, mas esse desafio só será superado com uma vida de oração e busca intensa por Deus, como o pastor João falou. Se nós não tivermos isso, nós não vamos crescer e não vamos levar as pessoas a crescer. Então nós precisamos avançar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, pastor Junão? Alguma questão em relação ao assunto que você não entendeu? Para a gente, antes de encerrarmos. Tranquilo? Então o desafio para você é orar. Eu destaco ali também as perguntas difíceis. A igreja tem respondido um monte de perguntas que ninguém mais está fazendo. E a igreja tem fugido das perguntas difíceis. Lembre-se, o nosso Deus não tem problema com as perguntas. Mas pessoas despreparadas que não andam com Deus são desestimuladas e desestruturadas com algumas perguntas. E muitas vezes em nossas igrejas, pessoas serão usadas pelo inimigo para te perguntarem as coisas, para falar, olha, tá vendo, você não tem capacidade. Mas é verdade, nós não temos capacidade. Mas a oração, a dependência da graça do Senhor vai nos capacitar. Então que você possa
buscar a Deus, repensar o seu caminho, lembrando que o nosso Deus conta com você para ajudar a sua igreja. A igreja não vai crescer se não tiver professores cheios da autoridade de Deus, se não tiver uma palavra exposta com coerência, com autoridade, que chegue no coração contemporâneo, não vai crescer. Então nós que estamos aqui nesse curso, precisamos entender que Deus conta, chama-nos para fazer diferença. E essa diferença vem da vida de oração. Vem da vida, de uma vida espiritual. De você clamar a Deus. Você buscar a Deus. Você agonizar, né? Alguns vão dizer que o ensino da igreja tem que ser agonizante. Você agonizou para que Deus trouxesse algo para você falar para as pessoas, que vá além do mero conhecimento. Então fica o desafio, leia nossas perguntas, leia lá a nossa apostila, que já foi passada no grupo. Dia 11 teremos a nossa penúltima aula, aliás, a nossa última aula, e no dia, deixa eu pegar aqui o nosso calendário, aliás, no dia 9/11, a nossa última aula, e no dia 16/11, o nosso encerramento, tá bom? Nós iremos encerrar esses conteúdos comentando tudo que nós já falamos aqui. Quero agradecer a presença do pastor Junão por esse momento, ele está disposto a nos abençoar com essa aula. Quero agradecer a presença de todos vocês e desejar que Deus continue abençoando você, teu coração, a tua história, e qualquer dúvida que você tenha, você pode nos procurar, tá bom? E reforçar a questão do nosso material. Esse material é um material experimental, nós estamos trabalhando nele aqui em nossa igreja, e futuramente a gente pretende aperfeiçoá-lo, né, para ser usado em outros momentos. Então você pode compartilhar o material desde que você oriente as pessoas que estão compartilhando que eles não devem, né, se apropriar do material ou fazer outros fins do material, porque ele pertence ao nosso objetivo aqui de ter materiais próprios da igreja. Tá bom? Então, boa semana para você. E vamos, pastor Junão, ore por nós, para que Deus possa abençoar nossas igrejas, as nossas vidas, os professores, os pastores, né, e nos dar esse crescimento, né, que aqui o nosso meio batista no Norte Pioneiro tem um crescimento na autoridade de Jesus, que nossas igrejas sejam relevantes, tenham autoridade, promovam o reino, imprimam aqui no Norte Pioneiro a presença de Jesus, através das manifestações do Espírito também, que acompanham o ensino da palavra. Então, ora por nós, por favor. Eu só queria também deixar que a oração, ela pedir a Deus para que a oração se torne um prazer e não um peso. Jesus tinha prazer em passar a noite. A Bíblia, os evangelhos, em vários momentos, relatam que Jesus, depois de um dia cansativo de confronto com religiosos, de cura, andando para lá e para cá no deserto, a pé, no sol, ele passava, em vez de dormir, ele passava a noite orando. Ele se carregava não dormindo, ele se recarregava orando. Então, a alegria do Jesus era falar com o Pai. E para nós, muitas vezes, as pessoas, vão fazer a vigília, mas vigília não. Então, enquanto nós não tivermos prazer em Deus, o nosso ensino ele vai ser uma hipocrisia. Então, nós temos que aprender quanto mais alegria, quanto mais prazer nós tivermos em Deus, a nossa vida vai refletir isso. Isso vai impactar. Vamos orar. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo onde Tu ministrou nossos corações. Nós temos certeza da presença do Espírito Santo, Senhor, que nos desafiou, nos trouxe à mente, ao coração, Senhor, mudanças, ó Deus, que nós temos que fazer na nossa vida. Nós temos que Te dar uma resposta, Jesus, a tudo isso que Tu falou conosco através do nosso viver. Nos ajuda, Pai, nas nossas limitações. Abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa ser exemplo para outras gerações, para as pessoas que nós nos relacionamos, para a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as igrejas, Deus, para que elas tenham sede de Te buscar, Pai. Que a liderança, Deus, que possam a cada dia ter esse desejo
e a vida possa mostrar o quão profundo é a intimidade que cada um tem contigo, Pai. Que nossa vida seja um ímã, Senhor, que atrai as pessoas pelo teu amor, pela tua compaixão, por aquilo que tu és, Senhor, pela paz, pela alegria, Pai. Imprime em nós, Senhor, a cada dia o caráter de Cristo, Pai, para que a gente possa se parecer mais com Ele e a gente possa ter uma vida que te agrada em primeiro lugar. Pai, nós queremos dizer que somos dependentes de Ti, não podemos nada sem Ti. Então, Senhor, nos abençoa com a Tua presença acima de todas as coisas. Que a gente possa conhecer mais de Ti, como fala a Tua palavra em Oséias 6, que a gente prossiga em Te conhecer, tendo uma vida de intimidade, de estudo, Senhor, que a gente possa ser um instrumento de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Impacta, Senhor, essa geração para que ela possa, a cada dia, querer crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Pai, que a Tua igreja, Senhor, ali em Cambará, possa, Senhor, ser uma igreja relevante, impactante, e que as pessoas possam ver de forma visível a Tua presença nos relacionamentos, nas famílias, no falar e no agir de cada um, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo lapide em nós, Senhor, tirando de nós toda a impureza, Pai, tudo aquilo que te desagrada e que afasta as pessoas de Ti, Pai, e que nós possamos exalar, aonde nós estivermos, passando o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam, através da nossa vida, te conhecer cada dia mais. Pedimos a Deus que Tu abençoe o restante da semana, nos dê uma boa noite de descanso, nos guarde de todo intento maligno, Senhor, caia por terra, Senhor, toda a obra do diabo, Senhor, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa imprimir em nós a Tua glória, Pai, para que nós possamos viver o Teu reino. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe vocês. Até dia 9/11, se Deus assim quiser e assim permitir. Obrigado de novo, pastor Junão. Boa semana. Tchau, tchau para vocês, queridos. Tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.